Ei, amor, tô gravando. Oi, moça, não tem problema não. Meus alunos já sabem algumas coisas sobre o litoral, eles já sabem muita coisa, aliás, sobre o relevo do litoral. E a ideia agora é complementar isso, falar um pouquinho sobre outros aspectos naturais que aparecem aí no litoral brasileiro, como, por exemplo, a questão de salinidade, né, marés, piscosidade e recursos minerais encontrados aí no litoral. Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala de maré, a gente fala, né, da força que a gravidade da Lua exerce sobre a superfície terrestre e principalmente sobre aquilo que é fluido, né, na Terra. A Lua é o nosso satélite natural, a Lua orbita a Terra em torno aqui da linha do Equador. Aqui vocês estão vendo um GIF, né, que simula, né, o que acontece, né, com a Lua, vai mostrando aí as diferentes fases da Lua, tá? Essa direção onde está o Sol. Tá? E percebam que quando a Lua é nova ou a Lua é cheia, tá? A gravidade da Lua e a gravidade do Sol elas vão puxar, né, as massas do oceano na direção equatorial. É o fenômeno que a gente chama aí de maré. Então vai ter essa oscilação de maré, principalmente na Lua nova, que nem vai acontecer agora. Ó. Então a água do planeta ela meio que se desloca, né, para essa região, daqui a pouco na Lua cheia. Gente, isso acontece com qualquer massa de água, acontece numa lagoa, acontece na caixa d'água da casa de vocês, tá? Só que isso obviamente vai ser imperceptível. No oceano a gente está falando de trilhões de litros d'água, então, né, o impacto disso acaba sendo maior, né? Mas qual que é a ideia? Quando a Lua está nessa posição, por exemplo, em relação ao Equador, ela vai puxar, né, a água, né, para cá. Então vai ser, por exemplo, maré alta no litoral do Brasil, maré alta no litoral oeste da África. E aqui vai ser, por exemplo, maré baixa, do outro lado vai ser maré baixa. A Lua mudou de posição, ela veio para cá, vai ser maré alta desse lado, e aqui, por exemplo, maré baixa. Tá? Uma outra coisa importante é entender que a maré, né, como a Lua orbita a Terra em torno do Equador, a oscilação de maré ela é muito mais forte perto do Equador e vai diminuindo aqui no Brasil, né, na medida que a gente vai se afastando do Equador. Então, por exemplo, lá no Maranhão, tem alguns lugares onde a maré alta, né, significa que o mar sobe 7 metros, tá? Em relação ao que seria o normal. Tá? No sul, aqui, isso chega a 1 metro. Tá? Então essa oscilação ela vai diminuindo bem sensivelmente na medida que a gente se afasta do litoral. Tá? Uma outra coisa interessante, né, são as correntes marítimas. Quando a gente fala de clima, né, eu vou falar mais de correntes marítimas, mas qual que é a ideia? Tá? Quando a Terra gira no seu movimento de rotação, aquilo que é fluido, água e ar, se movimenta. Tá? E esse movimento da água dos oceanos faz com que essa água circule e a circulação da água vai alterar a temperatura. Tá? Então tem a água que vem aqui de baixo, das zonas polares, ela é uma água fria, vai formar a corrente marítima fria, né? E as águas das regiões tropicais e equatoriais são águas quentes. Então percebam que o nosso país, ó, ele é todo banhado por correntes marítimas quentes. Então vem aqui a corrente do Equador, né? Quando ela chega aqui no território brasileiro, ela se divide em corrente das Guianas e corrente do Brasil, corrente brasileira. Né? Mas o que vocês precisam saber é que o Brasil é banhado por águas quentes. E o que isso significa? Quando o lugar ele é banhado por água quente, tá? Isso significa que vai ter mais chuva, porque a água quente é mais fácil que ela evapore. Tá? Então o litoral aqui do Brasil, perceba que é tudo verdinho. Olha aqui em contraposição o litoral
aqui da África, né? A água fria, ela está vindo aqui de baixo, ó, aqui quase não chove, tem deserto. Então, onde é banhado por água quente, vai ter mais chuva. Tá? Além disso, a água, lembre-se que ela é o solvente universal, e se ela está mais quente, ela vai dissolver mais sal. A salinidade vai ser maior onde tem água quente do que onde tem água fria. E isso afeta a viscosidade, a quantidade de peixes. Tá? Então, o nosso país, por exemplo, não tem um litoral favorável à pesca, porque nós somos banhados por águas quentes. Tem países que são banhados por águas frias, que produzem, né, muito mais peixes do que a gente. Tá? Aqui eu peguei essa imagem, né, de salinidade. Né? Então percebam que nesse gráfico aqui, nessa imagem, salinidade ela vai oscilar de 40 gramas por litro, por quilo de água, né, a 30 gramas por quilo de água. Pô, professor, é só 10 gramas de diferença de onde é mais quente para onde é mais frio. Isso dá diferença pra caramba. Tá? Converse com o seu professor de química e de biologia que eles podem explicar melhor isso. Aqui eu peguei um mapa, né, das principais zonas de pesca do planeta. Né? Então percebam, onde tem água fria, vai ser lugares, né, que são muito favoráveis à pesca. Né? Olha o nosso litoral. Né? Ele é pouco favorável. Ó, quantidade de peixes, né? Entre 0,2 e 1 tonelada por quilômetro quadrado. Aqui chega a 10 toneladas por quilômetro quadrado. Tá? 10 vezes mais peixes. A Noruega. Aqui na Península Escandinávia, né, Noruega produz pra caramba, né? Óleo de fígado de bacalhau. Bacalhau da Noruega. O Japão também, ó. Sim. Gente, algumas outras formações que podem aparecer aí quando a gente fala de litoral que vocês têm que conhecer. Então, quando a gente vai olhar o litoral brasileiro, né, tem alguns livros que costumam dividir o litoral brasileiro, né, em 4 regiões. Né? Litoral quaternário, terciário, costa sudeste e quaternário sul. Tá? De acordo com o clima e com as paisagens que aparecem em cada lugar. Tá? Quando ele fala em manguezal, né, aqui os manguezais eles são muito extensos, tá? Mas tem mangue em todo o litoral brasileiro, porque mangue é uma formação vegetal típica de água quente. Tá? O que é o mangue? Mangue é essa vegetação, né, que aparece numa área que tem contato com a água do mar. Essas plantas elas são halófitas, são adaptadas à salinidade. Lembra da família ali dos halogênios, né, que vão dar aí os sais lá da química. Uma outra característica aqui, dunas. Né? O que é duna? Esse monte de areia. Essa é uma imagem de um lugar chamado Lençóis Maranhenses. Né? Lembra o que chama lençol? Parece um lençol ali estendido, amarrotado na cama. Tá? E às vezes, né, nesses lençóis pode aparecer essas lagoas, que na verdade elas são chamadas de lagunas. Tá? É parte onde a água do mar às vezes entra, né, no continente por algum período de tempo, oscilação da maré, alguma coisa. Isso é uma laguna. Tá? Uma outra coisa que aparece, né, no litoral ali do Nordeste são as falésias, tá? Ou os tabuleiros. Tá? Tabuleiro é o nome que a gente dá para essa parte aqui de sedimentos de uns 20, 30 metros de altura. Tá? E a falésia é essa região aqui de contato entre, né, a planície litorânea e a praia propriamente dito. Né? Geralmente as falésias elas vão sofrendo erosão com o passar do tempo, porque quando tem maré alta, o mar vem e começa a erodir, a desgastar. No Nordeste também, águas um pouquinho mais quentes, principalmente aqui
em Alagoas, né? O Alagoas é o nosso Caribe brasileiro. Aparece lá recifes de corais, tá? Nas praias. E por fim, né, aqui no litoral do Sudeste, tá? Aparece aí uma coisa que todos vocês, quando foram para a praia, já perceberam, né? Talvez vocês não sabiam o nome, né? Quando você está lá na praia, se você ficar de costa para o mar, você vai ver a serra, né? Mais precisamente essa região, né, de contato, né, que parece assim uma muralha verde, é o que a gente chama de escarpa, tá? Escarpa cristalina, porque ela é formada ali por rochas cristalinas, tá? Aqui está a Serra do Mar. A Serra da Bocaina é um dos pedacinhos dela. Bem, o que tem de interesse econômico? Além de peixe, né? Dá para se extrair o sal da água do mar. Hoje em dia tem países que extraem a própria água do mar, tiram o sal e usam ela para consumo humano, para dessedentação. Mas, né, hoje o recurso mineral mais buscado no mar é petróleo e gás. Tá? Aqui no Brasil, a nossa empresa de petróleo, a Petrobras, foi desenvolvendo com o passar do tempo tecnologia para explorar petróleo cada vez mais fundo no oceano. Tá? Então, em 1977, nessa figura aqui que eu peguei, a Petrobras buscava petróleo em 124 metros de profundidade. Tá? Hoje, a Petrobras vai até 7.000 metros de profundidade atrás de petróleo. Tá? Aqui eu coloquei um esqueminha para lembrá-los, né, de que uma das regiões que a gente tem no nosso país que é rica em petróleo é o pré-sal. Eu não vou entrar em muito detalhe porque vai ter uma aula só para falar de petróleo aqui no Brasil. Aqui eu peguei um mapa da Agência Nacional de Petróleo, é só entrar lá no site deles. Tá? Eles têm uma base de dados e aqui são as áreas de exploração de petróleo. Tá? A cor que eles acabaram usando, ela torna talvez um pouquinho difícil a visualização. Tá? Mas o que eu queria mostrar são as principais, né, áreas de exploração de petróleo aqui no Brasil. Isso daqui é o polígono do pré-sal. Tá? Cada pontinho verde, né, é um campo de exploração de petróleo. Então, a maioria do petróleo que a gente consome no Brasil sai desse lugarzinho aqui, ó, que já está perto do mercado consumidor. Mas tem outras áreas produtoras aí no país ao longo do litoral brasileiro. E por fim, né, a gente ainda não explora isso no mar, tá? Mas já se sabe, já tem alguns indícios de que existem outros minerais de interesse econômico ali no mar. Tá? Então já se localizou ali na foz do Amazonas, né, presença de ouro, o que se chama ali de metais pesados, né, calcário, areia, sulfetos, né, zinco, platina, cobre, níquel, diamantes e fosforita. Tá? Fósforo, usado aí para fazer explosivos, por exemplo. E adubos, fertilizante. Gente, o que eu tinha para falar é isso. Tem aqui uma série de vídeos sobre o litoral brasileiro e muito obrigado.